Olá, estudantes! Aqui é o Júlio Bastos, professor de Física, que vai começar a falar com vocês hoje, primeira aula do ciclo 2, preparação para o Enem, sobre o movimento uniforme. O que seria o movimento uniforme? É aquele movimento cuja velocidade é mantida constante ao longo do tempo. É importante deixar claro que qualquer movimento, independente da trajetória, ele pode ser uniforme. Aqui nós vamos falar exclusivamente do movimento retilíneo uniforme. É aquele que acontece sempre com uma trajetória em linha reta, tá? Então, a gente vai tratar especificamente desse movimento, tá bom? Nesse caso, eu preciso primeiramente definir para vocês o que é o conceito físico de velocidade. A velocidade é uma relação matemática que envolve a distância percorrida dividida pelo tempo que se gastou para percorrê-la. A gente pode escrever essa relação matemática de duas formas. A gente pode escrevê-la como sendo uma variação da posição ocupada por um objeto, dividido pela variação de tempo, ou podemos simplificar escrevendo que se trata simplesmente da distância percorrida dividida pelo tempo, ok? Existem várias unidades de medida com as quais a gente pode representar essa velocidade. As mais comuns são o quilômetro por hora, que nós usamos no dia a dia para sinalização de trânsito, nos velocímetros de carro, e temos o metro por segundo, que seria uma unidade padrão no Sistema Internacional de Medidas, tá? Porque o comprimento ele é medido em metros e o tempo medido em segundos, ok? Bom, quando a gente pensa no movimento uniforme, ele pode acontecer tanto indo para o sentido crescente das posições, aí a gente pode até pensar a seguinte ideia. Imagina que você está na porta da sua casa, lá tem, a sua rua tem a numeração, cada casa tem um número. Se você segue nessa rua no sentido crescente dos números, você está fazendo um movimento progressivo. Nesse caso, o resultado da velocidade média desenvolvida será positiva. Igual está sendo mostrado aqui nesse desenho. Observem que o carro ele está se deslocando da esquerda para a direita. Ele está considerando que as posições à direita são cada vez maiores, os números. Então, por isso, nós definimos esse movimento como sendo um movimento progressivo, ok? Já o movimento regressivo ou retrógrado acontece no sentido contrário, quando estamos, por exemplo, voltando na mesma rua. Se eu estou vindo de um número 200, por exemplo, e vou regressando 180, 160, eu estou fazendo um movimento no qual o valor da posição ocupada pelo corpo está sofrendo uma redução. Então, a gente diz que a velocidade, nesse caso, é negativa. Mas, atenção, quando eu falo que a velocidade é negativa, eu não estou dizendo que você está andando de costas ou de marcha ré. Eu estou apenas dizendo que você está seguindo seu movimento no sentido decrescente de posições. E quando falo de movimento progressivo, estou indo no sentido crescente das posições. Tranquilo? Bom, quando a gente está falando de movimento uniforme, uma forma matemática que nós podemos usar para prever a posição que ocupamos no espaço, nós chamamos de função horária. Muita gente se assusta quando vê esse termo função horária, pensa que é uma coisa de outro mundo, mas não é. Vocês já devem ter aprendido também nas aulas de matemática o conceito de função. Lá a gente vê que eu pego um valor x, substituo dentro de uma equação para obter um resultado y. A função horária é exatamente a mesma coisa, só que aí nós vamos substituir um tempo dentro de uma expressão matemática para obtermos uma posição. É uma forma para a gente poder prever o comportamento de um corpo em movimento. Muitas vezes você tem apenas dados iniciais do movimento. E eu quero, dizer assim, olha, em que instante de tempo o meu objeto vai atingir tal posição? Ou,
depois de tantas horas ou tantos dias, em que posição esse corpo estaria se ele mantivesse esse mesmo ritmo de movimento? Então, são perguntas que podem ser respondidas através da aplicação da função horária da posição. Vou dar um exemplo para vocês. Na década de 70, foram lançadas duas espaçonaves em direção ao espaço, as espaçonaves Voyager 1 e Voyager 2. Então, os cientistas da NASA, eles conseguem prever, sabendo a velocidade que ela mantém, que é constante, e sabendo em que posição ela está, por exemplo, hoje, elas conseguem dizer, daqui a quantos anos essas naves estarão em uma determinada região do espaço. É dessa forma que eles conseguem fazer essas previsões, ok? Vejam só. A função horária da posição para o movimento uniforme, ela é descrita dessa forma aqui. S é igual a S0 mais V vezes T. Professor, o que significa esse amontoado de letras? Vamos colocar aqui uma explicação de cada uma delas na tela. S, gente, vai ser a posição final, a posição que eu quero saber, por exemplo, quando um corpo está se movimentando. S0 é a posição de partida, ou posição inicial do movimento. Essa posição inicial, ela pode ser zero, como também pode ser um valor positivo ou até mesmo negativo. Não há limites para essa informação, tá? Normalmente, muita gente pensa que S0 é uma posição que sempre vale zero. Cuidado, não é assim. A gente pode pensar na posição inicial como sendo a posição que você marcou quando acionou um cronômetro para registrar o tempo de um movimento, por exemplo. Já o V representa a velocidade, nesse caso estamos falando de uma velocidade que é constante, não se esqueçam disso, e o tempo T. O que vai acontecer na prática, quando você pega um exercício para resolver? Você vai ter os valores da posição inicial, vai ter o valor da velocidade, e aí ele vai te pedir para calcular ou a posição final ou o tempo. Vai te dar a terceira informação para você descobrir a quarta e última informação. É sempre dessa forma, pessoal. Não tem como errar. Se você aprendeu o conceito de função matemática, função de primeiro grau, para sermos mais precisos, a função horária da posição é uma função de primeiro grau também. Só que muitas vezes você, aluno, tem dificuldade de compreender que se trata de uma função porque muda uma letra. Às vezes você está tão habituado com o X e com o Y que quando você vê um S, um T, um V, você se assusta um pouco. Mas no fundo, é a mesma coisa. É como você pegar, por exemplo, eu pego um suco de laranja e um suco de manga. Ambos são de cor amarela, só que têm sabores diferentes. A mesma coisa acontece com as funções. Elas podem ser representadas com letras diferentes, tá bom? Então não fiquem preocupados, não é motivo para vocês ficarem alarmados quando a gente fala aqui de função horária. Tudo bem? Olha só, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês poderem entender um pouco melhor como que a gente aplica a ideia da função horária. Vejam só, uma pessoa inicia uma caminhada na marca de 200 metros em uma pista, num ritmo constante de 1 metro por segundo. Em que posição ela estará quando t for igual a 120 segundos, ou seja, em 2 minutos? Então percebam aqui que eu coloquei uma posição inicial diferente de zero. A gente pode pensar numa pista de caminhada, onde você encontra as plaquinhas indicando as posições, ou podemos pensar, como eu disse mais cedo, na numeração da rua da casa onde você vive. Você pode pensar das duas formas que vai dar o mesmo resultado, ok? Quando falamos que a velocidade é constante e com 1 metro por segundo, significa que a cada 1 segundo eu estou percorrendo uma distância de 1 metro. Isso parece que é muito, mas não é, tá, pessoal? É um ritmo praticamente de caminhada num ritmo normal, talvez um pouquinho acelerado, tá? Nada muito devagar, mas também nada muito veloz. Então, vejam como é que ficaria a aplicação da função horária para este problema. Olha só, vamos colocar aqui a função horária das posições. Nós temos a posição inicial, que vale 200 metros.
a velocidade, que vale 1 metro por segundo, e o tempo, é importante, pessoal, que a gente coloque ele em segundo. Por quê? Eu preciso trabalhar com unidades de medida compatíveis. Como eu coloquei a velocidade em metro por segundo, eu preciso trabalhar com a posição em metro e com o tempo em segundo. Caso o exercício te dê uma informação, um tempo em horas, por exemplo, ou em minutos, eu preciso fazer a transformação desse tempo. Ou da posição, se for dado em quilômetro, preciso passar para metro, ok? Então, fique muito ligado nesse detalhe. Observar as unidades de medida dadas para você trabalhar sempre com a unidade padronizada. Você não pode, por exemplo, somar laranjas com abacates. Você tem que somar laranjas com laranjas. E a mesma coisa vai se aplicar dentro das unidades na física, ok? Então, substituindo os valores, observem, 200 mais 120. Então, a posição que ele vai ocupar após 120 segundos será a posição igual a 320 metros. Compreenderam? É super tranquilo, né? E o que mais que a gente pode fazer quando se fala de movimento uniforme? Podemos falar de gráficos. Toda vez que eu falo sobre gráficos em minhas aulas de física, os alunos que eu trabalho ficam assim meio que apavorados. Mas, de novo, gente, não é motivo para ficar nervoso, é super tranquilo. Aqui no movimento uniforme, nós trabalhamos basicamente com 3 grandezas físicas. Nós trabalhamos com a distância, ou posição, trabalhamos com a velocidade e trabalhamos com o tempo. O tempo, ele sempre vai aparecer no seu gráfico no eixo X, no eixo das abscissas. E a outra variável, que pode ser posição ou velocidade, vai aparecer no eixo das ordenadas, no eixo Y. Esse é o motivo pelo qual nós temos 2 tipos de gráfico para o movimento uniforme. Nós temos os gráficos S versus T, que seria posição versus tempo, e o gráfico V versus T, que seria velocidade versus tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui como que esses gráficos se comportam de modo geral, ok? Olha só, quando estamos falando do gráfico posição versus tempo, lembram que eu falei agora há pouco que o movimento uniforme ele pode ser progressivo ou regressivo? Então, aqui eu vou mostrar que existem exatamente 2 tipos de gráfico, posição versus tempo. Um para o movimento progressivo e o outro para o movimento regressivo. Olhem aqui o movimento progressivo, observem que a posição que o meu corpo está ocupando com o passar do tempo vai sempre aumentando o seu valor, né? O que eu havia falado também mais cedo, a velocidade é positiva nesse caso, ok? Já no movimento regressivo acontece o oposto. Eu tenho uma queda no valor da posição. Então, eu posso ter o corpo passando para a posição negativa, inclusive. Aqui eu quis mostrar 2 gráficos mais gerais, mas o gráfico, tanto progressivo como regressivo, eles podem começar em qualquer ponto dessa reta do eixo Y. Podem começar na parte positiva, podem começar na parte negativa ou podem começar no ponto zero. Não há problema algum em relação a isso. Tudo bem? O que importa é que vocês fiquem atentos à inclinação das retas desses gráficos, pois é a partir dessa inclinação que você consegue, por exemplo, comparar a velocidade de 2 ou 3 corpos no mesmo gráfico. Então, quando eu mostro, por exemplo, esse gráfico aqui do movimento progressivo, observem que eu tenho uma reta com uma certa inclinação. Se eu colocasse uma segunda linha ali mais em pé, isso representaria para nós um segundo objeto mais veloz do que o primeiro. Por quê? Porque, nesse caso, eu estou pegando dentro de um mesmo intervalo de tempo um objeto que percorre uma distância maior. Eu tenho uma variação de posição maior dentro do mesmo intervalo de tempo, que pode ser 1 minuto, pode ser 1 segundo, pode ser 10 minutos, depende do contexto que você tenha. Tudo bem? Continuando aqui, no gráfico posição versus tempo, a inclinação da reta, como eu acabei de dizer, ela vai representar para nós o valor da velocidade média deste movimento.
Para calcularmos a inclinação da reta, é super simples. Basta a gente pegar duas posições e dois intervalos de tempo. E coloco aqui na equação de velocidade. A mesma equação que eu mostrei lá no comecinho da nossa aula, quando eu defini o conceito de velocidade. Tudo bem? Continuando, agora falando do gráfico velocidade versus tempo. Como se trata de uma situação onde a velocidade ela é constante em valor, então esse gráfico ele vai aparecer para nós como sendo uma linha horizontal paralela ao eixo do tempo, que vai representar para nós que a velocidade se mantém constante ao longo do tempo. No movimento progressivo, essa velocidade será positiva. Já no movimento retrógrado, observem, a velocidade é negativa, ok? Mas aqui tem uma coisa muito interessante que eu quero chamar a atenção para vocês. Eu vou falar isso aqui e vou repetir em aulas futuras. Em qualquer situação que eu tiver um gráfico, velocidade versus tempo, se eu calcular a área desse gráfico, eu vou obter a distância percorrida. Nesse caso específico do movimento uniforme, se eu quisesse delimitar, voltando aqui, se eu quisesse delimitar aqui o meu gráfico, eu teria um retângulo. Calculando a área desse retângulo, o resultado que eu encontro é numericamente igual à distância que foi percorrida por esse corpo. Não importa se o movimento é progressivo ou regressivo. Em ambos os casos, essa regra é válida. Tudo bem? Bom, aqui só para enfatizar uma coisa que eu já havia dito mais cedo nas funções horárias, para vocês não se esquecerem. O gráfico da posição versus tempo, que é o gráfico S versus T, aquele que é inclinado, ele representa o gráfico de uma função de primeiro grau. Vocês devem ter visto isso também nas aulas de matemática, que os gráficos de função de primeiro grau, da função afim, eles são retas inclinadas. Então, é a mesma ideia. Como eu disse para vocês, quando a gente vê outras letras aparecendo numa equação ou numa fórmula, a gente, no primeiro momento, se assusta. Mas não é para vocês ficarem preocupados, porque, no fundo, nós estamos apenas escrevendo a mesma coisa com outras palavras. Ok? Bom, e para a gente poder fechar essa ideia de movimento uniforme, eu vou voltar naquele exemplo da pessoa caminhando na pista e vou mostrar para vocês como seria a construção do gráfico posição versus tempo para esta situação, tá bom? Olha só, a gente falou mais cedo que a posição inicial era de 200 metros e que a velocidade era de 1 metro por segundo. Escrevendo isso na forma de uma função horária, ela ficaria escrita desse jeito aqui, ó. S, que é a posição que o corpo ocupa, será 200 mais o tempo. Então, eu colocando o tempo ali com valores consecutivos, eu vou montando pontos sucessivos no meu gráfico. E eu vou obter, no final das contas, um gráfico como este daqui, ó. Observem que ele começou na posição 200 metros e foi avançando até a posição 320 metros no instante de tempo correspondente a 120 segundos. Foi a resposta que a gente encontrou, inclusive, quando nós fizemos o exemplo na parte da função horária, quando nós fizemos o cálculo. Então, percebam que uma coisa é vinculada à outra. São coisas que estão sempre interligadas. Tudo bem? Pessoal, estamos terminando a nossa aula agora. Eu agradeço muito a atenção de vocês e nós continuamos na próxima aula. Obrigado e bons estudos!